Chegou a hora então de falarmos da Ororo Munroe. E vamos lá, né? Ela é líder dos X-Men, líder da Polícia Mutante da ONU, conselheira de Krakoa, regente de Arakko. Ela já foi rainha de Wakanda, é deusa do tempo na África, foi deusa do trovão na mitologia nórdica dos quadrinhos. E eu acho que ainda devo estar esquecendo de alguma coisa para falar aqui da Tempestade. A história dessa mutante ela é tão rica que ela merece um explicando aqui no Silverdices e também um filme só dela no universo expandido da Marvel. Rola a vinheta. Salve galera, mais um Explicando, porque terça-feira é dia de Explicando aqui no Silverdices, então já pega um banquinho, senta aqui comigo pra gente trocar uma ideia sobre a Tempestade, porque a história dessa mulher ela é tão rica, mas tão rica que dava pra eu fazer aqui uma série de Explicandos só pra falar da Tempestade, mas eu resolvi fazer um resumão de tudo que eu encontrei nas minhas pesquisas sobre essa mutante líder dos X-Men, e aí, caso venha aparecer a Tempestade no universo expandido da Marvel, eu vou aqui fazendo novos vídeos contando e recontando essa história pra vocês. Maravilha? Já pegou o banquinho? Então bora pra essa nossa resenha maravilhosa. E eu não poderia deixar de citar nesse vídeo a Milena Nevoada. Esse vídeo é um pedido da Milena, que ela falou, você tem que fazer um vídeo sobre a Tempestade. Aqui está o vídeo explicando sobre a Tempestade, então sigam os conteúdos dessa mulher maravilhosa, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram ali, né? Eu vou deixar os links entre descrição e primeiro comentário desse vídeo. A Tempestade é uma criação do Lee Wein e do Dave Cockrum, com a sua primeira aparição acontecendo na Giant Size X-Men número 1 de 1975. Desde então, ela já foi tudo dentro do universo Marvel. Tudo mesmo, mas dentro dessa, não vou dizer retcon ali, porque a origem, de certa maneira, não foi recontada. Ela mantém ali as suas características primárias, como os traços da tribo de sua mãe no Quênia, sendo filha de uma sacerdotisa queniana e de um fotojornalista estadunidense, tendo nascido nos Estados Unidos e morado no Cairo. Além disso, ela mantém também ali o trauma gigantesco de infância que ela tem claustrofobia, e eu não preciso explicar muito o porquê disso, como que aconteceu, porque essa história ela meio que já foi contada em todas as versões da Tempestade, seja nas animações ou nos quadrinhos, até mesmo na sua versão live action. Ela sempre aparece ali em ambientes, quando os ambientes são fechados, em ambientes com o pé direito bem grande, por isso que ela dorme meio que numa estufa ali e tudo mais, né? Uma estufa dessa das plantinhas ali, e ela fica fazendo a chuvinha com a mão para regar as plantinhas, e é isso. Essa é a Tempestade, todas as suas características, as suas principais características são mantidas desde sua criação, além de ser uma líder nata. Desde sempre, em qualquer história da Tempestade, a Tempestade ela é uma voz muito forte dentro dos grupos ou das situações a qual ela está envolvida. Resumindo aqui a parte de quando a Tempestade entra para os X-Men, que isso acabou não mudando muito desde então, né? Ela se mudou com os pais para o Cairo, tem um acidente de avião, os pais dela morrem, e é isso, claustrofobia, maravilha. E aí ela acaba sendo adotada, digamos assim, por uma gangue de ladrões no Egito. E aí no meio dos roubos, né, ela era uma exímia batedora de carteira, no meio desses roubos ela acaba tentando roubar o professor Xavier em uma das suas viagens, das suas expedições. E aí, né, na hora que ele vai tentar impedir o roubo, ele acaba descobrindo que ela é mutante. E, enfim, é assim que ela cruza o professor Xavier dá um jeito lá na gangue de ladrões do Cairo, e aí ele traz ela para os Estados Unidos e ela vai morar na mansão Xavier, no Instituto Xavier para Jovens Superdotados. E é sério, gente, a história dela até aqui, até os X-Men, Professor Xavier, não é muito diferente do que a gente conhece entre os filmes dos X-Men e as animações que já existem. E vou falar pra vocês que talvez seja a parte mais monótona da vida da Tempestade. Vamos lá, né? Ela é professora do Instituto Xavier, é uma das personagens, uma das integrantes do X-Men, é uma das líderes
dos grupos, tanto do grupo principal como de grupos anexos aos X-Men, muitas vezes por não concordar ali com algumas opiniões das lideranças, seja do Scott Summers, que é o Ciclope, ou de qualquer outro personagem. E é isso, essa é a história da Tempestade ali. Agora, fora dos X-Men, é uma outra história, são outros 500, porque aí é meio que aquele relacionamento abusivo. Não que os X-Men sejam, pelo amor de Deus, daqui a pouco tem um monte de nerdola falando, você tá falando mal dos X-Men. Não tô falando isso. Mas é que a Tempestade fora dos X-Men, ela é, tipo, muito foda. É isso, não tinha outro jeito de eu falar isso. A Tempestade fora dos X-Men, ela é muito cabulosa. Tipo, muito cabulosa. Tipo, muito. Então, pra não ficar uma coisa muito bagunçada esse vídeo, eu saio contando uma história em cima de história em cima de história, porque as histórias acabam sendo um pouco diferentes, ou, digamos que, maiores do que a personagem. Eu separei aqui 3 grandes momentos que, na minha opinião, tá, da Tempestade nos quadrinhos. Então, se você conhece muito da personagem ou não, se você tem algum momento que na sua memória é muito grandioso, deixa aqui nos comentários também. E aí, quem sabe, a gente já começa a discutir monta um outro vídeo para falar mais da Tempestade aqui para vocês. O primeiro deles, e na minha opinião é muito grande mesmo, é que ela já foi rainha de Wakanda. E aí você tá aqui falando, tá, Silver, mas para ela ser rainha de Wakanda, basta ela casar com quem é o rei, com quem é o regente. O simples, é realmente simples assim, né? Para alguém ser rainha, basta ela casar com um cara que é príncipe e o candidato a rei ali, e ponto. E sim, ela casou com o T'Challa. A questão aqui é que ela casa com T'Challa no meio da Guerra Civil da Marvel. E a Guerra Civil da Marvel, na minha opinião, foi o maior evento dos quadrinhos. O maior evento dos quadrinhos. São 113 capas diferentes que formam todo o arco que foi Guerra Civil nos quadrinhos. Então, é isso, foi tipo realmente o mega evento. E aí ela para a Guerra Civil para se casar. De ter o Tony Stark e o Capitão América, o Steve Rogers, no casamento deles em Wakanda. É tipo isso, assim, era tipo o evento do ano. Você perdeu o casamento da Tempestade com T'Challa, da Ororo Monroe com T'Challa, melhor dizendo, você perdeu o evento do ano, você não faz mais parte do clubinho de melhores amigos. E aí, depois do casamento, ela ganha ali licença diplomática. O próprio professor Xavier fala que ela se tornou a mutante mais importante do universo. E aí ela começa a militar por conta, ali, a favor da causa mutante através do mundo. E por conta disso, ela ganha uma cadeira na ONU. Por isso que ela é líder da polícia mutante da ONU, porque ela foi rainha de Wakanda. O segundo ponto aqui, e esse é muito mais recente nos quadrinhos, e vocês conseguem encontrar nesse arco. Até aqui, ó, no número 2 desse arco aqui da Dinastia X, a contracapa, na parte de trás da capa, é a Tempestade. Nesse arco aqui, ela é conselheira de Krakoa, e muito mais do que isso. Se na ONU ela é líder da polícia, era uma força-tarefa e tinha um júri separado para julgar os casos mutantes envolvendo a humanidade, em Krakoa, além de conselheira, ela também lidera uma força-tarefa que tem como principal função resgatar mutantes no mundo. Então aqui ela faz um papel humanitário, ela tem um papel humanitário para a comunidade mutante como um todo, e ela é conselheira de Krakoa, ela é líder de uma força-tarefa em Krakoa. Então aqui merecia sim entrar nesse top 3 grandes momentos da Tempestade nos quadrinhos. O terceiro ponto nesse nosso ranking, de verdade, é o mais mind-blowing possível que eu poderia trazer aqui, porque isso é uma característica, isso é um detalhe que muitas vezes passa desapercebido de todo mundo, porque a Tempestade é uma bruxa. What? Se você agora tá aí, né? Como assim, Silver? O que você tá falando, meu Deus do céu? Vamos lá. A Tempestade, ela é filha de uma princesa sacerdotisa de uma tribo no Quênia. Muita gente que lê quadrinhos ou que conheceu X-Men, os mutantes em si, por conta das animações, acaba deixando isso passar e acaba atrelando os cabelos brancos da Tempestade como uma característica ali, como efeito colateral dos seus poderes mutantes. Mas não. Essa coisa dos cabelos brancos
mágicos e tudo mais, é uma característica da sua tribo no Quênia, e ela é filha de uma princesa sacerdotisa, por consequência, ela também é uma princesa sacerdotisa. Nas histórias mais recentes da Marvel, inclusive, as bruxas de Atlântida, elas têm um tarô ali, que esse tarô tem o que seriam as 3 bruxas, os 3 seres mágicos mais poderosos do universo. E aí, os 3 são Feiticeira Escarlate, a Wanda Maximoff, a Agatha Harkness e a Ororo Munroe. O grande problema dentro disso tudo é que a Ororo, logo quando ela nasceu, ou melhor, a Ororo nasceu nos Estados Unidos. A Ororo não viveu com a tribo dela no Quênia. Ela nasceu nos Estados Unidos e foi morar no Cairo com os pais. Aí acontece o acidente de avião, que o avião acerta a casa deles lá e tal. E aí é isso. Então ela não teve contato com a tribo dela. Então todos os poderes da Ororo, todos os poderes da Tempestade são poderes mutantes. Ela não tem um treinamento pra bruxaria. Ela não tem um treinamento Tech Pix do rolê da Marvel. Então, só falando do potencial como bruxa da Ororo Munroe, o potencial como bruxa da Tempestade, ela ficaria entre as 3 personagens, os 3 seres bruxa do universo Marvel mais poderosos do universo, no caso, mais poderosas. E aí, se a gente colocar os poderes mutantes da Tempestade nesse balaio, o negócio fica muito high level, assim. Porque, vamos lá, os poderes mutantes da Tempestade são classificados como ômega ou pré-ômega. E se você agora não sabe do que eu tô falando, os mutantes ômega são os mutantes mais fortes do universo Marvel. O pré-ômega é aquele mutante que pisa ali, né? E então, dependendo da história, ela é caracterizada ou como uma mutante pré-ômega ou como uma mutante ômega. Então, como eu estou falando aqui, os poderes da Tempestade não são só ali soltar os rainhos da mão e sair voando e regar as plantinhas ali, fazendo chuvinha com a mão. Não. Ela é, tipo, absurda. Ela é, tipo, absurda. E aí, agora eu sei que tem alguém que tá, mas então ela não é treinada aí como bruxa, e se tirar os poderes mutantes dela, como que ela fica? Só pra constar, isso aqui já aconteceu nos quadrinhos e ela virou uma deusa nórdica do trovão. Mas se a gente tirar ali todos os poderes da Tempestade, e como ela não tem um treinamento em magia, ela viraria ali um ser humano normal. Mas o ser humano normal, que seria a Ororo Munroe, fala pelo menos 8 idiomas nos quadrinhos, é perita ali em roubos e assaltos e tudo mais, por conta da sua experiência no Cairo. Ela é perita também em combate corpo a corpo, sabe usar armas de fogo e armas brancas e pontiagudas, pilota aeronaves, tem imunidade diplomática e ainda manja muito de cuidar ali das plantinhas e tudo mais. Então, tipo, a Ororo Munroe é, tipo, muito badass, assim, dava pra realmente ter um filme solo só chamado Tempestade e abordar ali um ambiente, algo místico dentro do universo Marvel que nunca foi tão aprofundado como poderia ter sido, já que a história dela é muito rica, mas ela é dividida aí desde 1975. Bom, vamos aqui então, né? Vamos mandar um e-mailzinho pra Marvel aqui. Querida Marvel, eu nunca te pedi nada, né? Então faz 5 ou 6 aí, quem sabe, um filmezinho da Tempestade, ou então pega algum desses arcos maravilhosos dela e adaptem aí do jeito que vocês têm adaptado algumas coisas muito boas. Eu falo algumas coisas porque nem tudo é perfeito na Marvel, né? Mas beleza, é sempre ali acima da média. Esse aqui é o Explicando sobre a Ororo Munroe, a Tempestade dos X-Men, e aí você pode deixar agora aqui nos comentários qual arco, qual momento preferido seu da Tempestade, o que você acha que deveria ter entrado nesse ranking ou não. Beleza? Não deixa de se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo e até o próximo. Um abraço.